põe todas as suas coisas no seu colo. Isso. Agora, respira bem fundo, uma vez. Respira. Vai. Segura. Solta. De novo, vai. Respira bem fundo de novo. Isso. Solta de novo. De novo. Beleza. Agora espero que você esteja mais calma para ouvir a pregação agora. Quando a gente está muito estressado, a gente precisa dar uma parada e uma respirada, né? Sabe, tem uma época da vida que a gente organiza a casa. Espero que você faça isso, ou se não fizer, é uma boa ideia. A gente tem essa época em casa, eu e a Sandra, sempre é no fim do ano e no meio do ano. No fim do ano a gente pega os armários, tira as coisas, dá uma limpada, vê o que tem que dar, tem o que pode doar, o que não usa mais, e aí tira fora. Quando chega o meio do ano é a campanha do agasalho. Então a gente tira as roupas, quais roupas a gente não usa mais, não precisa, o que não serve, o que já passou da moda. E aí, da roupa também, a gente vai organizando a vida dessa maneira. Quando a gente muda de casa, se você já mudou de casa, muito, a gente, quando muda de casa, a gente descobre coisas que nem sabia que existiam mais na nossa vida, né? Eu fiz as contas quando estava preparando essa aula. Desde que eu nasci, eu tenho 57 anos. Eu já mudei 23 vezes. 23, desde que nasci. 23 vezes eu já mudei. Fiz as contas aí. Então eu já mudei demais. Já arrumei coisa demais. Já joguei muita coisa fora também, né? Então eu me tornei um especialista em arrumação, né? Que você tira tudo e vê tudo e joga fora e faz aquela arrumação geral, né? Às vezes, para alguns de nós, né, esse momento de organização é um momento assim, a gente ser organizado é um sinônimo de ser espiritual, né? De ser como Deus. Eu quero tudo organizado, como nesse armário aqui, olha a foto desse armário. Tudo organizado. Isso aqui é o armário dos sonhos, não é? Tudo organizado. Olha que coisa, que closet maravilhoso, sensacional, né? E aí você chega lá, tá tudo no lugar, meu amigo. Você não fica estressado. A roupa é separada por cores. O negócio é demais, né? Então você não fica estressado. E você fica estressado quando as coisas não estão no lugar, né? Aí que é o problema, né? Que é por causa da sua personalidade. Então você é um cara organizado, mas você mora numa república, às vezes, que as pessoas não são organizadas. Ou você mora com o irmão, que não é muito organizado, né? Suas coisas estão no lugar certo, suas roupas divididas, tudo direitinho, mas o problema é que você não vive sozinho. E os outros talvez não sejam tão organizados como você. E aí a sua mulher ou seus filhos, todo o tempo que você ficou arrumando, gastando para deixar tudo em ordem, para achar fácil, eles vêm e gastam o tempo deles para tirar as coisas fora de ordem, né? Aí você vai buscar as coisas suas que deviam estar lá, não estão mais no lugar, né? Então, tem gente que gosta de armário assim, beleza. Tem gente que gosta de armário de outro jeito. Vamos ser honestos assim, né? Alguns de nós gostamos desses armários, gente. Vamos aí, né? Alguns de nós nos identificamos bastante, né? Eu tenho certeza que tem gente que gosta de armário assim, né? Tá lá, né? Você sente à vontade. Você acha que o chão é o cabide das coisas, né? Então, fica tranquilo, confiante, né? E às vezes o perigo é que o carro seu é uma extensão do armário, né? Isso que é o perigo, né? Aí você tira algo do lugar e você não põe no lugar porque você acha que é mais fácil achar as coisas fora do lugar, né? Então, outros dizem que você é bagunceiro. Eu falo, não, isso é calúnia, isso não é bagunça. Isso é arte, né? Isso é inspiração. Bagunça não é, né? Então, você sabe onde está tudo, porque está tudo jogado. Então é fácil achar quando está tudo jogado, né? Então você é bagunceiro, você se sente confortável com as coisas amontoadas, né? Então vamos fazer uma pesquisa aqui, sem ser entrar muito, mas assim, quem é mais igual ao primeiro armário, honestamente, pode levantar a mão. Não fala de utopia, fala de verdade, tá? Assim, ninguém vai te dar nota nem tirar foto, beleza. Quem usa mais o segundo armário na vida? Pode ser honesto. Aí, gostei, isso aí. Isso aí, somos diferentes, né? Então, não precisa ter vergonha, cada um de nós somos um tipo, né? Então...
Agora, se você tem dúvida, pergunta para alguém que mora com você, que a pessoa vai dizer certinho para você isso aí. Mas olha, se o nosso armário está assim, tudo bem, dá um jeito, né? Se o nosso carro está assim, tudo bem. Mas, irmãos e amigos, agora, se a nossa vida está uma bagunça, não deveria, né? Nossa vida não deveria ser uma bagunça. Nosso armário até às vezes, tudo bem, deixa lá, né? E a gente quer falar sobre isso nas próximas 3 semanas, hoje e mais 3 semanas, né? E não é certo, não é o melhor sua vida parecer uma bagunça. Não é o melhor isso, com certeza. Né? Às vezes você está ocupado demais e não sobra tempo. Não é que não sobra tempo para arrumar o armário, não sobra tempo para você passar tempo com pessoas. E a gente vai falar mais sobre isso, né? Não está bem se sua vida financeira está uma bagunça. Isso não te ajuda. Não está bem se seus relacionamentos na vida estão uma bagunça. Também não vão te ajudar. Se você está cheio de coisas que você nem consegue aproveitar do que Deus tem te dado, porque sua vida está uma correria danada, você não para. Né? Se você tem filhos e nem consegue passar tempo com os filhos, curtir os filhos, porque você lotou tanto a agenda dos seus filhos ou a sua, que vocês nem conseguem malemar se ver na vida. Tudo bem se o armário seu... o armário bagunçado tem uma vantagem. Sabe qual é? Ele tem porta. Você fecha, ninguém vê. Mas sua vida não tem porta. Todo mundo vê a nossa vida, né? Interessante isso. Né? Mas a vida não deveria estar uma bagunça. Né? Então, porque quando não há uma folga na sua vida, os problemas começam a surgir. Pode ser engraçado falar disso, dos armários e tudo, mas não é engraçado ver alguém, você já deve ter visto, pessoas muito estressadas, que não tem tempo para ter relacionamento, né, que a vida começa a ir mal, os relacionamentos começam a ir mal, a saúde começa a ir mal. Sabe, não é engraçado ver um pai e uma mãe tão ocupado que deixa os filhos de lado. E depois se dão conta que não são mais amigos dos filhos, que não tem mais relacionamento com eles. Essas coisas começam a ser tristes. Porque quando a gente está muito ocupado, a gente não consegue ir atrás dos nossos propósitos. Quando a gente está ocupado demais, a gente deixa aquilo que é tão importante de lado e corre daquilo que é o de hoje. E a vida vai passando rápido. Eu imagino o Adriano, eu lembro no dia que o Adriano saiu daqui. Despedimos aqui deles. Já se passaram 3 anos. Eu nem acreditei quando o Edson me disse que eles tinham voltado e 3 anos já tinham ido. Né? E o pior é que às vezes a gente não consegue nem parar para definir o que realmente é valioso para nós. O que realmente é valioso eu vou fazer com a minha vida. Por isso que a gente vai falar sobre isso. A vida é melhor quando a gente tem uma folga. Quando a gente para e respira. E expira. Para um pouco para pensar. Para um pouco para pensar nos nossos valores. E esse é o chamado nesse mês de outubro para cada um de nós. De a gente ter um pouco de folga. Sabe, ter um pouco de folga não é você, ter um pouco de folga é o seguinte, não é sair atrasado e andar naquela velocidade na marginal, assim com um ponteiro no limite, porque você tem que chegar aqui naquele horário. Quantos de nós já fizemos isso? Meu Deus, que desespero que é. Você dirigir o tempo inteiro tenso porque você está atrasado e precisa chegar antes do horário que o Waze está te dando que você tem que chegar. É desesperador isso. Nossa, o negócio é estressante. Teve um dia que eu fui levar minha filha na rodoviária, o ônibus saía 4 horas, saímos de casa às 3. Foi a pior ideia da minha vida. Eu devia ter ido no metrô. A gente chegou na rodoviária, faltava 2 para as 4. Quem quase teve um infarto fui eu. Todo mundo no carro conversando, a minha mãe convidou minha mãe para ir junto, a Bruna, o Luca, a Sandra, elas conversando. E eu, meu irmão, assim, no limite do infarte. No limite dos 60 por hora que a 23 e mais suporta, e eu pensando, vou levar uma multa ou ela perde o ônibus? O que é mais barato? É mais barato ela perder o ônibus. Então, vou no 60. É um estresse, né? Danado para cada um de nós, né? Ter um pouco de folga na vida, né? Para a gente ter tempo para estudar a Bíblia. Para nós mesmos. Ter tempo para estudar a Bíblia com os nossos amigos, né? Ou tempo para servir os necessitados. As pessoas que estão ao nosso redor, né?
Ter uma folguinha, gente, para parar e jantar com a família, todo mundo em volta da mesa. Ter uma folguinha no dinheiro, para não chegar no final do mês e a água está aqui, né, batendo aqui. A gente tem uma folguinha financeira também. Um pouco de folga para terminar o projeto da escola antes da data limite, né? E não ficar as madrugadas acordado o tempo inteiro, ou ficar estudando a madrugada inteira antes do dia da prova. Ter um pouco de folga, irmãos e amigos, é aproveitar as coisas que você está fazendo, justamente porque você não está fazendo tudo o que você poderia fazer. Então você diminui para ter um pouco mais de folga. Ter um pouco de folga e conseguir se encontrar com os seus irmãos na igreja, no meio da semana, e prestar atenção um no outro. Prestar atenção no que está sendo compartilhado e não se distrair por estar fazendo tantas coisas como a gente faz geralmente. Ter um pouco de folga é parar, respirar, conseguir orar um pouco, ler a Bíblia com calma, pensar no que você está falando na sua oração, prestar atenção no que você está lendo, e não ter orações que às vezes parecem palavras mecânicas repetidas constantemente. Ou ler sua Bíblia sem pressa, estudando, desfrutando, procurando entender o que está lendo. A vida vai ficar melhor se você tiver um pouco mais de folga nela. E nas próximas semanas a gente quer definir isso e ajudar cada um de nós a meditar, pensar e refletir sobre isso. Pouco de folga, o que é? É o espaço entre nosso ritmo atual e o limite que a gente tem. E o limite, você sabe qual é. Cada um de nós sabemos o nosso limite. É o espaço entre o ritmo atual que nós estamos fazendo, trabalhando, ganhando dinheiro e com as nossas responsabilidades, e o limite que a gente tem máximo. E a gente descobrir onde estamos, o que suportamos e o que vamos fazer com a nossa vida nesse intervalo. Talvez alguns de vocês, durante essas próximas 4 semanas, vão ter a tendência de ficar se defendendo. Isso é natural em nós, muitas vezes, quando a gente ouve coisas que confrontam valores na nossa vida. E tudo bem, fica tranquilo, eu quero encorajar você, mesmo se você se sentir confrontado, abre um espaço para meditar, abre um espaço para reflexão, para meditar. Né? Então, talvez você vai brigar comigo na sua mente, dizendo, pô, esse cara está louco, não tem nada a ver com a minha vida. Mas para um pouco, considera, pensa, reflete, vai para casa, anota o que é importante para você, que pode te ajudar muito. Né? Talvez você vai dizer assim na sua mente, esse cara não conhece a minha agenda, ele está falando isso porque o ritmo dele é diferente do meu. Tudo bem, tudo bem. Ele não sabe nem quanto eu ganho, por isso ele está falando sobre folga no dinheiro, nem sabe as contas que eu tenho. Esse cara nem sabe onde eu moro, né? Ele nem me conhece minha vida. Desculpa, você tem razão, não conheço mesmo. Eu não tenho essa capacidade e talvez eu esteja errado, talvez você esteja certo. Quem vai descobrir é você. Mas o meu conselho de amigo é, abra um pouco sua mente e seu coração para refletir sobre algumas coisas, talvez que você não tenha pensado tanto ultimamente na sua vida. Né? E eu sei que às vezes, quando a gente quer tirar o máximo proveito da vida, a gente pode perder o controle dessa vida. Né? Em nome de progredir na vida, de vencer, de avançar, a gente pode passar do nosso limite e perder a paz. Perder, às vezes, até a integridade sobre nossos próprios valores. Né? Sabe como eu sei? Porque eu já experimentei isso na vida. Eu já vendi minha paz muitas vezes. Né? Eu preciso estar atento, porque facilmente eu perco a paz se eu não me dou conta, se eu quero fazer mais do que eu posso fazer e do que me permito fazer na minha própria vida. Eu lembro quando eu era solteiro. Olha, quando eu era solteiro, de 20 anos, 22 anos, jovem, cheio de energia, não era cristão, queria ganhar vida, queria ganhar dinheiro, queria fazer tudo. Eu morava na Zona Sul, acordava 5 horas da manhã, ia trabalhar em Guarulhos, meu amigo, lá no quilômetro 218 da Dutra. Entrava lá às 7h15 da manhã, trabalhava até 5h15 da tarde, pegava o ônibus até Anhangabaú, do Anhangabaú ia para a USP estudar, porque eu queria crescer, queria aprender, queria fazer curso de especialização em engenharia. O curso acabava às 11 horas da noite, pegava o ônibus, eu não tinha carro, era tudo de ônibus. Pegava o ônibus, ia lá para a Zona Sul, chegava na casa da minha mãe, 00:30, 15 para 1, dormia no outro dia de manhã.
Isso é loucura. Eu já vivi isso muitas vezes na minha vida, né, de correr atrás dos interesses, né? Então, mas eu sei o que acontece quando a gente começa a querer ganhar tudo e como a gente perde tudo, e aí vem aquele estresse na nossa própria vida, né? O estresse aumenta, a tensão aumenta, a gente fica no sufoco, a gente fica dormindo nos ônibus da vida, fica batendo cabeça, é cansado, porque a gente não consegue parar mais, né? Eu sei, e você também sabe, aquele dia, aquele estressado, que você acorda, já acordou atrasado para o trabalho? Já se vestiu em 5 minutos, coisa que é impossível na vida. Você se veste em 5 minutos, aí você sai correndo, e você vai para o ponto, e quando você chega no ponto, o que você vê? A traseira do seu ônibus indo. Aquilo é desesperador, porque você já está atrasado, e é o seu ônibus 695T, você está grande atrás, para te dar a convicção que você está mais atrasado ainda. Aquilo dá um estresse danado. Aí você... Já é difícil, essas coisas simples que acontecem com a gente, né? E aí isso em cada área da nossa vida. Na área financeira, né? Chega a conta de luz, chega o IPTU no mesmo mês que o carro quebra. Né? Você já percebeu que algumas coisas nunca acontecem, quando acontecem juntas? Sua casa está tudo bem. Aí chega uma semana que quebra tudo, já percebeu isso ou não? Né? Aí quebra um aparelho, quebra o carro, quebra uma lâmpada. Em casa é assim. E eu que arrumo as coisas que quebram. Então tem a época vindo o sossego. Aí de repente começa a quebrar tudo. É a porta do armário que quebra, é a fechadura, é o liquidificador que pifou, é o negócio, é a luz que não funciona. E aí vem aquele estresse. Tudo isso. E outra coisa que acontece quando a gente vive assim nesse estresse, o que mais sofre são relacionamentos. As pessoas que estão em volta de nós sofrem bastante, né? Então, tem o estresse da família, né? O filho que vira para a mãe e fala: mãe, sai desse WhatsApp. Mãe, larga esse WhatsApp. Ou o pai que não para de trabalhar e o filho nem vê a cara do pai direito. Às vezes, seu relacionamento sofre por causa desse estresse, dessa correria, falta de tempo, né? As pessoas que estão ao seu lado sofrem porque você não tem tempo para estar com elas, não tem tempo para ajudar, né? Não tem tempo para estar perto delas. Seu relacionamento com Deus sofre porque você não tem muito tempo para estar com Deus, você não tem muito tempo para orar, né? Talvez você até tenha interesse de orar, talvez você até tenha curiosidade, você que está vindo aqui, de ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo, porque tudo é corrido, né? E se não tiver folga, é algo tão ruim para nós. Se a gente não ter folga é algo tão ruim para nós, a pergunta é: por que a gente vive tão sem folga? Se a gente sabe que é tão ruim para nós. Quem que gosta de viver assim, né? Ah, eu quero mais estresse. Ah, eu quero que meus filhos se escondam quando eu chego em casa. Ah, eu quero suar frio quando eu receber mais uma conta. Ah, eu adoro viver estressado. Ninguém gosta disso. Ninguém quer viver assim na vida. Ninguém deseja isso, né? Alguns acham que é só uma questão de disciplina. Mas pode ser até verdade, mas às vezes uma razão muito forte que está atrás de todo esse estresse é o medo. Medos que a gente tem, medos que a gente não enxerga, medos que às vezes nós enxergamos, mas não declaramos, e ficam escondidos dentro de nós. E a Bíblia fala muito sobre isso, muito interessante. E a gente vai ver na Bíblia daqui a pouco sobre isso, do que a gente pode ter medo. E se a gente vai diminuir nosso ritmo, provavelmente você vai ter medo de algumas coisas. Algumas coisas vão se tornar inseguras para vocês. Alguns têm medo de perder os filhos. Medo que nossos filhos, por não estudar tudo que podiam estudar e encher o horário deles, talvez eles não se tornem os filhos que eu gostaria que eles se tornassem. Né? A gente tem algum medo de perder alguma oportunidade, e aí a gente fica até mais tarde no trabalho, porque surgiu a oportunidade, então não vou perder. Talvez nunca mais vai surgir. Eu ouço muitas pessoas falarem isso. Ah, essa é a chance da minha vida. Nunca mais vai aparecer outra chance. Como se a vida fosse acabar no outro dia. Talvez sim, talvez não. Né? Um medo que às vezes nos leva a dizer sim para tudo e não dizer nada. Não para nada. Alguns de nós têm medo de ficar para trás. Então a gente quer estudar demais para não ficar para trás dos outros, né? Alguns querem entrar em tudo que é rede social, quer antenado com tudo, porque não quer ficar para trás, quer estar ligado com tudo, o que as pessoas estão comprando, o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão dizendo
né? Tem pessoas que fazem isso no carro, querem ter o carro igual dos outros. Tem gente que gosta de se vestir igual os outros. Tem gente que não quer ficar para trás nisso. Tem gente que quer ter a cozinha como a cozinha da Ana Maria Braga, porque não quero ficar para trás. Então, tantas coisas vêm na nossa mente, vêm no nosso coração, né? E talvez você que é filho, você nem perceba que às vezes seu pai e sua mãe estão morrendo de medo de alguma coisa bem específica na vida deles. Né? A gente já não é uma criança. Né? E alguns de nós recebem essa mensagem, né? Fica conversando com os pais e a gente acha que com os pais está tudo bem, a gente nem percebe. E talvez os pais também têm medo. Medo de muitas coisas, por sinal, às vezes. Né? Então, outros de nós, especialmente os homens, a gente tem medo de não ser relevante na vida. A gente tem medo disso muitas vezes. Né? Eu quero que minha vida valha alguma coisa, né? Que as pessoas se lembrem de mim. Então, às vezes, a gente trabalha demais como um camelo, né? E a gente não quer ser relevante no trabalho, quer ser relevante na casa, quer ser relevante na igreja, quer ser relevante na sociedade. E aí a gente vai tentando fazer isso sem lidar com nossos medos e as nossas inseguranças. Vamos abrir nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. A gente pode pensar como nós estamos usando o nosso tempo, nosso dinheiro, nossos relacionamentos com isso. Quando a gente abre as páginas da Bíblia, você vai ficar surpreso com algumas coisas que Deus faz. Né? Deus tem muito a dizer sobre medo, e medo tem muito a ver com confiança em Deus. Vamos ler Êxodo 20. Muito tempo atrás, nessa história de Êxodo 20, a nação de Israel tinha sido libertada do Egito. Eles viviam uma cultura de escravidão. Olha isso, 400 anos, todo mundo que saiu do Egito, com Moisés para a terra prometida, eram escravos. Todos eram escravos. Deus ia construir uma nova sociedade com eles. Mas o que eles conheciam nos últimos 400 anos era escravidão. Eles foram escravos. Seus pais foram escravos. Seus tios foram escravos. Seus primos foram escravos. Seus avós foram escravos. Seus bisavós foram escravos. Seus tataravós foram escravos. Eles não conheciam outra coisa disso. Eles tinham certeza de uma coisa, que a semana tinha 7 dias e o dia tinha 24 horas, e eu era um escravo, tinha que trabalhar todo esse tempo. Essa era a cultura. Mas aí Deus vem e liberta esse povo. Os leva para uma nova terra, uma nova viagem. E as primeiras coisas que Deus dá para eles são uma espécie de constituição para reger a vida deles dali para frente. Como que eles deveriam viver ali para frente? Um conjunto de leis. Leis diferentes das leis que eles tinham quando eram escravos, com certeza. E uma coisa incrível nessas leis que Deus dá para eles, é que ele coloca um conceito de folga no meio da vida deles. Uma sociedade que não sabia o que era parar, Deus vem e fala, está na hora de começar a aprender a parar, a ter folga. Né? Então, em Êxodo 20, versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz assim, Êxodo capítulo 20, versículos 9 e 10, faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia do Senhor, é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, nem suas escravas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Pensa nisso. A gente lê isso, para nós assim, o que é ter um dia para parar? Não é uma novidade para nenhum de nós aqui, provavelmente isso. Não é uma novidade. Agora, quem veio da escravidão, que trabalhava 24 horas por dia, em condições brutais, aí Deus vem e diz, olha, tira um dia de folga. Dedica um dia ao Senhor. Fica calmo, tranquilo, vai lá, né? Confia. Guarda esse dia, né?
dedica a mim o Senhor, não faça nenhum trabalho, nem você, nem seus filhos, nem suas filhas, nem seus escravos, escravas, nem animais, nem estrangeiros. Nada, para tudo. Respira. Um dia de folga na sua vida. Você vê que não é uma sugestão, é uma lei que Deus dá para o povo, é uma lei. A gente tem que gostar de um Deus que vai dar, na lei dele, um dia de folga para nós. Todo mundo deveria gostar de um Deus assim maravilhoso, que dá um dia de folga para cada um de nós. Né? Para nós pode soar impressionante, porque a maioria de nós, eu acho que a maioria de nós temos 2 dias de folga na semana, o sábado e o domingo. A maioria, muita gente trabalha no sábado, com certeza, eu sei disso também. Mas a gente tem isso. Né? Então, um dia de folga para eles, nessa cultura, poderia ser um negócio perigoso. Por quê? Eles não tinham geladeira para conservar alimentos, eles não tinham leite em caixinha, tinham que ordenar as vacas, não compravam ovo em supermercado, não tinha embalagem plástica, nada. Eles tinham que colher a comida, pegar a comida que eles iam comer. E se eles tirassem um dia de folga, talvez não teriam essa comida. Mas ainda assim, Deus fala, tira um dia de folga. Sim. Por que Deus fez isso? Porque ao instituir o sábado, Deus começou a ensinar ao povo um ensinamento muito básico, no nível mais básico possível. Qual era? Vocês vão ter que aprender a confiar em mim. Esse é o princípio, vão ter que confiar em mim. Mas Deus, se eu não terminar a colheita, confia em mim. Mas se eu não acabar de tosquiar a ovelha, confia em mim. Mas confia, meu filho, confia que eu sou Deus. Então o sábado era uma expressão de fé na vida desse povo agora. Séculos depois, quando Jesus andou por aqui, ele fala sobre o sábado também. Olha que interessante. Em Marcos 2, versículo 27. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. E diz assim, e Jesus terminou, o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Então, as pessoas conseguiram transformar o dia de folga, o dia do Senhor, em um dia que eles tinham muitas regras agora. Eles tinham colocado muitas regras. Que as regras deveriam ser cumpridas para assegurar que ninguém fizesse nada. Então, que loucura! O dia que era para ser um dia de folga, nem era mais um dia de folga, porque tinha tanta coisa para fazer e tanta regra para viver. E aí Jesus aqui está resgatando o sentido original da lei do sábado. O sábado é um presente de Deus. É um dia para respirar, para pensar em Deus. Um dia para se acalmar, um dia para se desligar, para se orientar, para se dedicar mais, para ter mais tempo, para pensar mais no Senhor. E atrás disso vem a confiança de que Deus está cuidando de tudo que eu estou fazendo. E Deus vai cuidar da minha vida, Deus vai cuidar de quem eu sou mesmo, né? Então, Deus quer que a gente aprenda a ter um pouco de folga na nossa vida. Deus quer que a gente aprenda a ter um pouco de folga nas nossas finanças. Olha que interessante que ele fala em Levítico 27, versículo 30. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Então, Deus deseja que a gente pare para se dedicar a coisas, ações que Deus acredita que é o melhor para cada um de nós. Levítico, capítulo 27, versículos 30 a 32. Versículos 30 a 32. Olha o que Deus fala. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dado a Ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado, mais 1/5. De cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus,
o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor, qualquer que seja a condição do animal. Então, Deus aqui ensina um princípio, que a gente deveria dar 10% ou o dízimo dos cordeiros, dos frutos da árvore, das moedas e de todas as coisas. Por que que Deus fala sobre o dízimo aqui? Para manter, obviamente, a gente sabe, para manter o funcionamento do templo, eles davam suas ofertas, para alimentar os sacerdotes que serviam no templo, para oferecer animais, para oferecer grãos para os sacrifícios exigidos na lei. Era assim. Então, eles tinham que guardar 10% daquilo que eram deles. Dos animais, dos grãos, das moedas. Eles tinham que ter essas coisas com eles, mas não gastar isso. E isso era ofertado a Deus e usar no momento que eles fossem ao templo. Então, isso tudo para cada família soubesse que eles teriam uma parte que era deles e uma parte que eles deveriam aprender a guardar, que era a parte de Deus. Então, o que Deus está ensinando para o povo? Vocês não precisam viver com 100%. Vocês conseguem viver com 90%. Precisam guardar e aprender a confiar em mim. E não usar tudo que você ganha para você mesmo. Né? E ao chamá-los a guardar as coisas que eles não podiam usar, Deus foi construindo na mente, no coração deles, esse entendimento sobre que a minha vida financeira precisa ter uma folga. Eu preciso guardar as coisas de Deus, a parte de Deus. E a gente vai falar sobre isso daqui 2 semanas, sobre essa questão financeira. Né, da gente aprender como lidar com o dinheiro, de aprender a ter folga financeira, como planejar, como usar bem os recursos que Deus tem nos dado capacidade de a gente ganhar, como a gente pode fazer isso, né? E aí em Levítico 23, versículo 22, e por fim a terceira coisa que Deus estabeleceu foi a lei da colheita. Olha que interessante isso, em Levítico 23, versículo 22. Então você vê que Deus ensina a gente a ter uma folga, Deus está ensinando a gente a ter uma folga, guardar a parte de Deus, viver só com 90%. E olha no versículo 22 de Levítico 23. Olha o que Deus ensina aqui. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiveram sido colhidas. Deixe as espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Imagina, vamos lá, irmãos e amigos. Você é um fazendeiro. Então, quando você colhe, a parte que cai no chão, Deus diz, caiu no chão, não é seu, deixa aí. Não pega, deixa aí. Né? E também na beirada da extremidade da lavoura, também não colhe não. Deixa aí. Como deixa aí? Fui eu que plantei, eu que suei, eu que paguei, eu que colhi. Isso aqui é meu. Caiu, mas é meu. Calma. Calma. Dá uma folga. Deixa para os outros que vão vir. E Deus diz, olha, deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Dá uma folga no que você está fazendo na sua vida. Né? Então, o que Deus está fazendo? Construindo uma cultura onde os israelitas não deveriam viver no limite de tudo. Do tempo, do dinheiro, da colheita. Tudo no limite. Não, Deus, nesse componente entra a confiança em Deus. A confiança em Deus. Você vai deixar a sua parte da colheita porque outros vão se beneficiar. Pobres, viúvas, estrangeiros, né, pessoas que você nem conhece, mas que vão sobreviver porque você deixou as espigas e as beiras das lavouras para as pessoas usarem. Então, irmãos e amigos, não preencha todos os momentos da sua agenda. Se caso aparece alguém que precisa de ajuda, você tem uma folga para ajudar. Uma folga para o seu tempo, uma folga que você pode dar seus ouvidos quando alguém precisa ouvir. Você pode dar seus braços quando alguém precisa de uma ajuda física.
Você pode dar uma folga da sua parte financeira para ajudar alguém que precisa. Então não gaste todo o seu dinheiro, porque pode aparecer alguém na vida que vai precisar de ajuda sua. Você vai ter como ajudar, porque você não vive no limite. Deus está dizendo, nem tudo que você tem, você deveria usar para você mesmo. Eu acho que esse é o ensinamento mais importante que a gente pode levar hoje. Não é tudo que a gente tem que a gente precisa usar. A gente pode reservar parte disso para ajudar outras pessoas em várias áreas da nossa vida. E você vê Deus ajudando esse povo a confiar nele. Que Deus ia suprir suas necessidades. Né? Imagine se você acordasse de manhã, sabendo todos os limites que você tem, você vai dar um passo e dizer, Deus, eu confio no Senhor e eu vou dar um passo para trás. Eu vou arrumar um tempo, eu vou arrumar meu tempo, eu vou rearranjar minha vida financeira, eu vou rearranjar as coisas que eu tenho para ter uma folga, para não viver nesse limite. Não viver achando que dia 5 é o dia da bênção. E às vezes a gente vive assim. O dia 5 é o 5º dia, o dia do pagamento é o dia da bênção. E dia 6 é o dia do tormento, porque acabou. E aí, isso já aconteceu comigo várias vezes. E eu imaginei que cada um de nós já passamos isso. E você decide passar 25, 20 dias na vida esperando o próximo dia 5. Porque a gente não aprende a viver com essa folga, com essa confiança em Deus, né? Então, Deus quer que a gente confie nele, né? Deus quer que a gente deixe as espigas para os outros. Deus Ele quer usar a sua vida para ajudar outras pessoas. Reserva um tempo para isso. Irmãos, na cidade de São Paulo, o que a gente mais vê em São Paulo é necessidade. Você sai na rua, o que a gente está mais vendo hoje em São Paulo são pessoas necessitadas. Diminui seu ritmo. Acha um tempo para ajudar pessoas. Quem for, entra, ajuda os necessitados, encontra um tempo, né? Imagina o que isso vai produzir de fé e de esperança no seu coração. É isso que Deus está te convidando. E é isso que eu quero te convidar nas próximas 3 semanas, a gente falar sobre isso. A gente poder nos orientarmos, refletirmos sobre nossas vidas. Alguns de nós estão se sentindo ocupados demais para seguir Jesus. Talvez você que veio aqui hoje, na igreja, não seja parte dessa igreja, está dizendo, eu estou ocupado demais, esse negócio de seguir Jesus não é agora. E a gente pensa isso. Alguns de nós estamos ocupados demais para amar Deus, ou para amar o próximo. Então a gente não encontra, a vida é um estresse, como eu falei, né? Porque a vida sem uma folga se torna uma vida provavelmente muito infeliz. Com muitos medos, muita insegurança. A gente começa a apegar a coisas que não devia se apegar tanto na nossa vida, né? Então, em seu esforço para tirar o máximo proveito da vida, você acaba às vezes perdendo o controle da sua própria vida. Aí, se você não sabe como começar a amar Deus, então começa separando um tempo para orar, um tempo para ler sua Bíblia, né? Se você ainda se sente tímido em fazer isso, peça ajuda para alguém que já faz isso há algum tempo. Todos nós que somos membros dessa igreja, nenhum de nós chegou aqui sabendo fazer isso, tirar um tempo para orar, tirar um tempo para ler a Bíblia. Você já viu que, não sei se acontece com você, mas acontece comigo às vezes. A minha esposa vem e me arruma um compromisso que eu não tinha previsto. A primeira coisa que sai, e é um compromisso assim, repetitivo, semanalmente, né? A minha esposa tinha um sonho de fazer um projeto social em casa, usar a nossa casa para um projeto social. E ela falou, eu estou pensando em fazer isso e tal. Eu falei, mas é todo sábado, puxa, vai tomar meu tempo. Primeira reação, né? Poxa, meu tempo. Aí eu pensei, eu orei, eu falei, não, a gente tem que sim entrar nisso. Então vamos entrar, beleza. Vamos fazer o negócio. E aí agora, todo sábado a gente faz um projeto social na nossa casa. Todo sábado às 10 às 11h30 da manhã. Isso agora é parte da minha vida. E é engraçado que quando isso não acontece, eu sinto falta agora, ao contrário. Antes eu achava que não tinha tempo. Agora isso faz parte da minha vida. E quando isso não acontece, quando as crianças não aparecem, eu fico triste, porque eu queria estar lá. Eu quero estar lá. Eu separo um tempo para isso.
E você já deve ter tido essa experiência na vida. Achar que não tem tempo, e quando você começa a fazer uma coisa, você vê que você tem tempo, e às vezes até tempo de folga. Esse tempo sobrando na nossa vida, né? Então, quero encorajar cada um de nós, né, a fazer isso, né? Escolher de viver uma vida com fé e ter prazer na vida, ou se a gente vai viver com medo, estressado, corrido o tempo inteiro, sem aproveitar a vida, sem desfrutar dos relacionamentos, nem das coisas a quais a gente gosta tanto e às vezes gastou dinheiro tanto para ter, a gente nem desfruta tantas vezes, né? Sabe, talvez você está brigando na sua mente sobre essas coisas, e eu entendo isso, e eu compreendo, e eu digo, é uma briga justa na sua mente. Você tem que pensar mesmo no seu coração e sobre a sua própria vida, né? E eu sei de uma coisa, eu sei de homens, e eu conheço homens na minha vida, que escolheram não ter tempo para investir em suas famílias e em seus casamentos. Eu conheço homens assim, que estavam tão ocupados que não tinham tempo para investir no seu casamento e na sua família. Até o momento que sua esposa o deixou. E de repente esse cara que não tinha tempo, começa a gastar um monte de tempo para tentar restaurar o casamento. Eu vi isso acontecer na minha frente, com amigos meus, que investiram seu tempo em coisas que não deveriam investir e deixaram de investir seu tempo em coisas que deveriam investir. E eu sei que se essas pessoas estivessem aqui hoje, elas diriam, pô, eu gostaria de usar aquele tempo que eu gastei para tentar salvar meu casamento. Eu deveria ter usado esse tempo para melhorar meu casamento e construir ele cada vez mais forte na minha vida. Eu também conheço pessoas que deixaram de ter tempo para ler a Bíblia, para orar, porque estavam tão estressadas e distraídas pelo mundo e pelo trabalho e pelas coisas que apareceram, e por deixarem de ler a palavra, por deixar de orar, deixar de vir à igreja, perderam sua fé. Perderam tudo que tinham construído na sua vida. Perderam aquilo que trazia alegria. E hoje, apesar de ter conquistado tantas coisas, você vê um olhar de tristeza e de dor no coração. Porque a vida, irmãos, a nossa vida não é o que a gente vê no Facebook. Nenhum de nós tem coragem de pôr no Facebook o que a gente está passando. A gente põe lá, é férias, é almoço, é jantar, é futebol. A gente não põe quem nós somos. A gente põe quem a gente quer que os outros vejam quem nós somos. Quem nós somos é quem vive conosco e nos conhece cada um de nós, né? E eu te digo, eu conheço muitas pessoas que gostariam de estar aqui e permanecido fiéis a Deus do que onde elas estão hoje, infelizmente. Alguns do que eu conheci, alguns que eu já morei junto, morreram. Perderam a vida. E eu sei que se eles tivessem a chance de retornar e fazer outras escolhas, provavelmente fariam outras escolhas, porque fizeram escolhas que não foram boas para suas vidas. Então, nas próximas 3 semanas, eu quero convidar você a aprender, vir, a gente estudar um pouco sobre um pouco de folga com o nosso tempo, com as nossas finanças, com nossos relacionamentos. Você vai receber um convitinho, você que faz parte da igreja, para você compartilhar isso com seus amigos. Convide seus amigos, né? E eu quero dar uma tarefa bem simples para cada um poder falar na sua igreja em casa essa semana. Onde é que você precisa de um pouco de folga na sua vida? Só pensa nessa pergunta. Onde você precisa de um pouco de folga na sua vida? Se você está numa igreja em casa, troca essa ideia essa semana sobre isso. Responde essa pergunta lá, onde você precisa de folga, né? E irmãos, que a gente possa decidir obedecer a Deus juntos. Parar e respirar. Vamos lá, vamos respirar de novo, todo mundo vai. Respira fundo, vai. Solta. De novo. E de novo. Vamos aprender o que Deus quer fazer conosco, para que a gente possa ter um pouco de folga e usar nossa vida de uma maneira que Deus vai se alegrar muito mais. Amém?
Muito obrigado pela sua presença, sua atenção. Te reconvido você a semana que vem estar aqui conosco e a gente vai continuar falando desse assunto. Muito obrigado, vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus e um ótimo domingo a todos e uma ótima semana. Obrigado.